E aí, meus amigos, mais um episódio. Hoje vamos falar sobre gestão e custos de importação via trade. Estamos eu aqui, Claudenir Skauser, da Conexus, com o meu colega Carlos, do Comex Blog. E o nosso entrevistado de hoje, Francinei Marques. Obrigado, Francinei, pela participação, por ter aceitado o convite de vir aqui debater sobre esse tema. E o que eu queria iniciar, introduzir esse episódio, explicando um pouco do que vamos falar hoje, desse tema que parece tão genérico do jeito que lê o título, né, Carlos? E a gente vai falar bastante aí sobre as importações via trading, que é um tópico bem desafiador para a gente, mas que com o conhecimento do Francinei vamos explorar muito bem. Vamos abordar esse tema num viés falando da importação por conta e ordem e encomenda, os aspectos do encomendante adquirente, ou seja, de quem usa uma trading para fazer sua importação de forma indireta, né, por essas modalidades que eu comentei, e a parte de custos e gestão desse processo complexo de custeio da mercadoria. Então, Francinei, fica à vontade aí, se apresenta. Carlos também, obrigado aí mais uma vez por mais um. Deixa o Francinei falar primeiro. Começa pelo Francinei aí. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade do convite. Para nós é um prazer estarmos aqui falar um pouquinho desse tema que somos entusiastas e espero que possamos trazer um debate que possa contribuir bastante para com o nosso público. Legal, obrigado também por estar aqui falar sobre trade. Eu acho que os nossos últimos 3 ou 4 episódios foram sobre trades. Eu lembro que teve algumas que não gostaram muito, assim, não é que não gostaram, mas levantaram a sobrancelha por achar que a gente não acreditava na importância da trade. Ao contrário, tanto que a gente está falando aqui várias e várias vezes, a trade tem a sua relevância, assim. Não são todas as operações que cabem numa trade. A gente falou isso aqui já com outras pessoas de trade, inclusive porque às vezes a trade não tem interesse sobre esse negócio, dado ao valor, dado ao expertise. Mas o que a gente vai falar aqui pode parecer um tema bem operacional, bem técnico, mas que afeta o dia a dia das pessoas, que muitos estão fazendo errado, né, Francinei? É verdade. Quando você tem uma importação, né, você tem todo um arcabouço jurídico, aduaneiro que você precisa atender, e você tem outras legislações, seja elas legislações tributárias, seja ela legislação contábil, você tem o próprio sistema de controle interno da empresa, né, você tem as políticas de compliance das empresas. Então tudo isso é muito complexo e exige-se uma gestão, né, principalmente em função do custo Brasil, né, a competitividade entre as empresas, entre os setores. Então se faz necessário que você tenha uma gestão apropriada para as suas importações. Ô Carlos, falando de outros episódios que a gente gravou, só vou dar uma recapitulada aqui pro pessoal. Nos canais do ComexCast, da Conexus, do Comex Blog, vocês encontrarão outros episódios falando da importação via trading, comparando via trade ou sem ser via trade, que foi esse caso que o Carlos comentou. Fizemos um evento sobre isso. Exatamente. Né? Alguns clientes ficam meio assim incomodados vocês vão falar mal da trade. Não é essa a ideia do evento, pelo contrário, é mostrar o que funciona para o cliente, para a trade de uma forma melhor. É um debate imparcial, na verdade, apesar de termos convidado pessoas para defender os dois posicionamentos. Eu e o Francinei fizemos também alguns eventos interessantes que possa ajudá-los em algumas dúvidas. Por exemplo, nós fizemos um chamado Entenda com quem entende sobre a nota fiscal de importação, onde nós fizemos detalhadamente desde a DI até a geração da nota de entrada, com rateios, com a parte de custeio. Foi um evento mais técnico. A gente está até marcando para reeditar esse conteúdo. Um outro que a gente fez bem interessante, que acho que vale a pena vocês assistirem. Vou pedir até o pessoal que deixa aqui no chat, na descrição do vídeo para vocês. Descomplicando a contabilização das importações, separando o que é por encomenda, por conta e ordem e por conta própria. Então você tem as 3 modalidades de importação, nós explicamos como que fica a lógica contábil de cada uma das 3 modalidades. Esse conteúdo, esses 2 conteúdos especificamente, e esse que a gente fez aqui no ComexCast, né? Eles vão completar bastante o tema do debate de hoje. É uma boa playlist. É uma boa playlist para se aprender. Principalmente em função desses temas, eles são temas que
tem uma certa complexidade e você não tem literatura técnica de qualidade que possa te dar suporte no seu dia a dia. São temas que, assim, a gente nesses eventos tivemos a oportunidade de ir no detalhe para trazer um conteúdo de bastante qualidade. É mais importante do que uma aula, do que um livro, não menosprezando nem a aula, nem o livro, mas é que numa conversa como essa aqui, descontraída e falando sobre temas correlatos, a gente consegue dar muito mais informação às pessoas do que um livro. E sem falar que o livro algumas vezes está desatualizado. A gente está falando de atualizações, a gente vai tratar de atualizações aqui que não tem um ano. Às vezes o livro não conseguiu chegar à prateleira com essas atualizações. Então, é o papel que a gente cumpre aqui, né? Exatamente. Bom, vamos começar então. Vou começar com a primeira pergunta, Francisco. O primeiro ponto que eu queria explorar aí é: quando começam os custos de uma operação de importação e como elas são gerenciados e reconhecidos na contabilidade essas operações? Em que momento que começa a acontecer, tanto na visão financeira, gerencial, contábil? Eu queria deixar claro que a pergunta eu coloquei contábil aqui, mas ela não é destinada exclusivamente a contadores, tá bom? Perfeitamente. Inclusive, é importante a sua pergunta, né? Porque muitas vezes a gente, nos processos que nós fazemos de consultoria, é muito comum chegar no mercado e a empresa tem uma importação, aí você vai buscar lá na contabilidade dela ou no financeiro o registro contábil financeiro daquela obrigação, porque é o seguinte: quando você tem uma importação, a importação no início dela, o primeiro contato, um dos primeiros contatos é com o exportador. Então, como é que você reconhece contabilmente a obrigação que você tem com aquele exportador? É muito comum a gente ver aí no mercado algumas empresas só reconhecerem contabilmente ou no financeiro a obrigação com o exportador quando tem a emissão da nota fiscal de entrada. Só que nós temos o Incoterm, que o Carlos pode explanar bastante para a gente a questão dos Incoterms, que de acordo com o Incoterm da operação, essa obrigação a empresa já tinha há muito tempo atrás e ainda não foi registrada na contabilidade. E nós temos normas contábeis específicas lá no CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, onde nós temos a norma do pronunciamento conceitual básico da contabilidade, que fala que uma obrigação ela deve ser reconhecida no ato que ela acontece. Então, quando eu estou negociando com o exportador e eu já defino o Incoterm daquela mercadoria, eu já vou estar... naquele momento eu já tenho que reconhecer ou não a obrigação na contabilidade. Pois é, aí você fez uma lembrança interessante. O artigo 18 do regulamento aduaneiro fala que o importador deve guardar, o importador, o adquirente, tem umas outras pessoas, que ele deve guardar toda a documentação da operação pelo prazo decadencial, que são 5 anos, que é o direito que a Fazenda tem de reaver o crédito. E quando ele detalha quais são esses documentos, ele fala dos mais óbvios: fatura, packing list, conhecimento de embarque, até aí tudo bem, mas ele emenda registros comerciais, contratos comerciais que envolvem não só entre as partes, e a gente sabe que boa parte das operações, assim, das operações médias, não há contrato formal, mas há fatura pro forma. E se há fatura pro forma, vai haver um pagamento, ou seja, já começa aí uma obrigação financeira e contábil. Mas ele vai um pouco mais além, ele diz também que os registros contábeis, aí registro contábil, o regulamento aduaneiro deixa de forma subjetiva. E aí, puxando, se eu pego um Incoterms, por exemplo, Ex-Works, em que eu tenho que ir lá buscar, mas não houve pagamento, o pagamento vai ser, por exemplo, na entrega da mercadoria, que vai acontecer, na entrega da mercadoria, no embarque da mercadoria, que vai acontecer ali 30 dias depois daquela transação efetivamente acontecer. Como é que o importador faz esse lançamento, essa obrigação contábil, se ele não teve um registro financeiro, por exemplo? Perfeitamente. Então, apesar dele não ter o registro financeiro, né, existe uma formalização, né, existe uma fatura, não é? Ali com o Incoterm, existe uma formalização, né, com um exportador. Então, naquele momento, ele já tem uma obrigação. Por mais que ele haja esse desembolso, né, e esse desembolso seja futuro, a contabilidade ela determina que um passivo ele deve ser reconhecido no ato que você tem conhecimento daquela obrigação.
Então, quando eu já tenho a fatura do exportador, eu já tenho que reconhecer na contabilidade. Mas como é que eu faço isso, né? Contabilmente, eu vou chamar aquilo de um estoque em trânsito. Então, lá no meu balanço patrimonial, quando eu separo, eu tenho lá o grupo do ativo, né, que são os bens e direitos, numa definição mais técnica, ou seriam as reservas de benefícios futuros da empresa, né? Porque são os ativos que têm por objetivo gerar caixa para a empresa, né? Então eu teria lá no grupo de estoques os chamados estoques em trânsito. Então eu teria ali um ativo que seria um estoque em trânsito e com contrapartida eu teria um passivo, uma obrigação de um exportador a pagar. Pois é, pergunta você, e quem está nos vendo ou ouvindo, quem é que faz isso, esse lançamento de estoque em trânsito? Várias empresas. Enquanto não houve pagamento? Várias empresas organizadas, pelo seguinte caso. Ok. Porque uma empresa... Entendi só a pergunta dele, porque nem todo mundo faz isso. Também. Mas nem todo mundo faz isso, Pois é. Porque é difícil controlar assim, porque geralmente o empresário ele tem na cabeça que ele começa a registrar o que ele pagou. Muitas vezes. Não existe isso só. Tem a questão do regime de competência, que é o que o Francinei explicou aí, por trás é um dos princípios da contabilidade, que é o princípio da competência e da prudência, não é isso? E falando um pouquinho de contabilidade, né, que assim, sou entusiasta, eu acho assim que, eu não acho, né, na verdade, assim, eu tenho uma certeza, né, que no momento empresarial que a gente vive, a competitividade das empresas, a contabilidade ela tem que ser usada como ferramenta de gestão da informação e tomada de decisão, né? E muitas empresas ainda hoje só reconhecem essas obrigações quando tem a nota fiscal de entrada. Pois é, nota fiscal de entrada, então ele tem mais um problema, porque ele já pagou um monte de coisas antes, então isso está perdido em algum lugar. Falando para o analista de importação, que é quem está no front de batalha, saiba, recebeu uma fatura, algo está acontecendo, uma fatura, um documento, você tem que abrir um dossiê. Há de haver um controle. O Conexus faz isso muito bem lá na abertura do processo. Abrir e a partir dali eu tenho que ter registros. Registros documentais, no Conexus a gente sobe isso fazendo no GED e não houve pagamento financeiro, mas então tem um vácuo aí. Não tem pagamento, tem a obrigação, e você está me dizendo, então, você nos disse aqui que esse analista não tem nenhum lançamento a fazer, porque normalmente não é a função dele, ele nem lida com isso. Mas a contabilidade da empresa já tem que lançar aquele estoque em trânsito. Exato. E há um mecanismo para fazer isso, o Conexus faz isso. Faz isso de forma nativa. Uma outra coisa que eu queria voltar aqui, Francinei, ainda nessa primeira pergunta, sobre despesas que ocorrem na origem. A gente logo lembra da fatura comercial, né? Mas tem outras que podem acontecer que eu também tenho que reconhecer esse custo desde a origem, não é isso? Isso. Por exemplo, daí a importância do Incoterm, de como você está negociando a importação, né? Porque, por exemplo, qual a responsabilidade do seguro da mercadoria? De quem é a responsabilidade do seguro da mercadoria? Não é? Esse seguro o seguro é a partir de quando a mercadoria está disponível lá no porto de embarque, esse seguro só antes ou depois, como é que você vai tratar tudo isso? Então são pontos fundamentais na hora que você está já negociando, você tem que procurar entender como é que aquela negociação vai impactar nos seus registros fiscais, financeiros, contábeis e nos seus controles gerenciais. Pois é, o que você está dizendo então que o Incoterms não tem impacto só na questão negocial e operacional, como muita gente acredita. Quem está no front, quem está ali, pega o documento, precisa tomar uma decisão, precisa analisar, vai olhar o Incoterms, é papel dele. É papel dele. Mas você está me dizendo que tem uma situação antes e tem uma situação ao redor disso tudo que envolve... Eu não vou falar contabilidade, porque fica parecendo um tema técnico ligado a contador, e não é isso. A gente tá discutindo aqui que isso é gerencial. Ou seja, e vão gerar informações que eu comecei dizendo aqui que o artigo 18 do Regulamento Aduaneiro obriga que você mantenha esses registros e, ironicamente, a gente brincou, muitas empresas não fazem isso. Então... você está me falando que o modelo onde acontece a transferência do risco no Incoterms também tem uma obrigação contábil? Também
determinam a obrigação contábil. E é importante quando a gente fala de seguro, por exemplo, quando você está fazendo uma importação via trading, seja ela uma importação na modalidade por conta e ordem, por exemplo, você tem a opção de usar o seu seguro ou usar o seguro da trade. Então isso é gestão também, não é? Então quando você está fazendo uma importação via trade na modalidade por conta e ordem e você precisa determinar qual seguro você vai usar, você tem que analisar do ponto de vista financeiro. O que é mais competitivo? Eu usar o meu seguro ou usar o seguro da trade? Depois, quando a gente estiver falando um pouquinho mais dos temas, a gente vai avançar um pouco mais nessas questões, não é? O Incoterm, né, só complementando aí, ele também estabelece algumas regrinhas de transferência de posse e propriedade, né? Uhum. E eu acho que não é questões contábeis, como você comentou. Não é. A pessoa tem que entender isso bem. Pela questão do seguro também. Você fez o Incoterm FOB, tá navegando, você tá com seguro. Chegou no meio do trânsito, aconteceu um incidente, o produto se perdeu. O seguro vai indenizar quem? O dono da mercadoria. Pois é, e quem é? Quem é o dono? Quem é o dono da mercadoria? Depende do Incoterm. É um dos fatores que vai determinar isso, né? Então ele também estabelece limites de responsabilidades e direitos automaticamente, né? Até onde vai a responsabilidade do importador, do exportador e onde começa do importador. Responsabilidades e direitos, né? Que dificilmente vai andar sem o outro. Uma balança aí, né? Exatamente. Uhum. Numa importação via trade, assim, alguns custos são pagos diretamente pelo adquirente. Eu estou importando via trade, eu posso resolver pagar alguns custos. E outros, a trading paga direto por lá. Alguns desses custos, como a gente já estava até debatendo um pouco na conversa informal aqui, pode ser acordado pelas partes quem vai pagar o quê, né? Por que isso acontece? Bom, o que acontece? Quando você está fazendo a importação via trade, principalmente na modalidade por conta e ordem de terceiros, não é? Onde você é adquirente da mercadoria, você é importador, você contrata uma trade que pela sua conta e ordem vai fazer o desenvolvimento de toda a importação. Se faz isso principalmente porque para você ficar cuidando do seu core business e principalmente também em função dos incentivos fiscais, né? Que as company trades elas possuem benefícios fiscais. O que são os benefícios fiscais, né? São benefícios concedidos por alguns estados, não é? Que via de regra na importação, na entrada da importação, via de regra o ICMS é diferido e na saída você tem um crédito presumido ou um estorno de débito e então você tem um custo de ICMS menor na importação, não é? Então, na modalidade por conta e ordem, um dos principais motivos de uma empresa buscar uma importação via trade, né, é gozar desse benefício, porque para você adquirir um benefício fiscal, você tem uma série de questões, existe a burocracia, existe uma série de regras que você tem que cumprir para ter aquele benefício fiscal. Não é acessível a todo mundo. Não é acessível a todo mundo, às vezes você não faz operações de importação de forma rotineira, ou até mesmo faz, mas você quer cuidar do seu core business. Então, você usa uma trade company. E na modalidade por conta e ordem, por exemplo, as despesas podem ser pagas diretamente pelo adquirente da mercadoria ou pelo importador. Então, você tem custos, por exemplo, de frete, de armazenagem, e esses custos, você pode, dependendo do poder de barganha que o adquirente tem com o fornecedor, ele pode fazer a opção de usar a tabela de preços dele ou usar a tabela de preços da trade, né? Via de regra, as trades, pelo volume de operações, elas costumam ter muito poder de barganha junto a fornecedores, transportadoras, despachantes. Então, há essa escolha, né? Sempre pensando do ponto de vista de custo. Qual vai ser o menor custo para a minha operação, principalmente em função da competitividade. Já tivemos aqui alguns casos falando, né, que o principal... o conjunto de serviços envolvidos ofertados pelo uma trade estava nessa negociação de tabelas diferenciadas em vários segmentos. E falaram pra gente outra coisa que me marcou também, que a trade não só busca melhores negociações para ter uma operação mais customizada para o cliente dela, ela também revisita esses fornecedores para descobrir com boa frequência, para descobrir novas alternativas, novas formas de fazer. Então é um negócio que, igual você falou, terceiriza o que não é core business e deixa para alguém especializado. A parte de fluxo de caixa é uma coisa que ajuda o adquirente, essa terceirização
do pagamento de despesa direto pela trade? Sim, ajuda bastante, né? A competitividade em todos os setores hoje é muito grande, né? E o custo do dinheiro a cada dia está maior, né? Nós estamos vivendo um momento político e econômico muito difícil no nosso país, não só no nosso país, mas é algo global, não é? Então, hoje a empresa ela tem que ter uma boa gestão do seu fluxo de caixa para poder atender aos diversos projetos que a empresa tem, né? Porque a empresa tem lá a importação, tem a distribuição, só que ela tem uma série de obrigações, seja gestão de pessoas, inovação, enfim. E quando você faz uma importação via trade, seja ela na modalidade encomenda ou seja ela na modalidade por conta e ordem, você pode, dependendo da negociação que você tem com a trade, a trade pode financiar essas operações. Então vira um novo produto, né? Vira um novo produto. Vira um novo produto para trade, porque até então busca-se a trading para receber expertise, receber tabelas negociadas. O benefício fiscal. O benefício fiscal, mas acaba virando também um jogo em que a trade pode colocar dinheiro nessa operação. Exatamente, ela pode ser usada pelo adquirente como uma opção de gestão de fluxo de caixa, porque às vezes assim, a empresa faz muitas importações, o produto que ela usa, seja na sua produção ou seja na sua comercialização e distribuição, é um produto importado e ela importa com muito volume, ela pode se utilizar de uma trade para financiar suas operações, né? Ela sempre vai analisar qual é o custo dessa operação, vai olhar para mercado, bancos, fundos de investimento para ver e em função disso tomar a decisão de como ela vai financiar suas importações, né? Pois é, e a variação cambial, onde é que fica numa situação como essa? Porque ela é bem polêmica, né? Quer dizer, está lá na contabilidade explicado muito bem, mas como é que funcionaria a variação cambial numa operação com uma trade? Perfeito. Bom, o que acontece? Nós temos, seja ela essa importação na modalidade por conta e ordem de terceiros, né, onde a trading ela é uma prestadora de serviços, né, a gestão do câmbio, né, a responsabilidade pela gestão do câmbio é da empresa, né, é do adquirente da mercadoria. Então a empresa ela tem que ter uma gestão de risco, né, é uma gestão de risco, onde ela vai avaliar, principalmente se ela faz operações de importações de forma rotineira, se é necessário que ela faça uso de um instrumento financeiro derivativo com vista a reduzir o risco da flutuação, a exposição, o risco da moeda, não é? E todas as variações cambiais, até a emissão da nota fiscal de entrada, eu posso pegar e lançar no custo da mercadoria na hora de emissão. Não é o registro da DI. Não é o registro da DI. É a emissão da nota fiscal de entrada. Quando eu estiver emitindo a minha nota fiscal de entrada, eu apuro todas as variações cambiais que ocorreram até aquela data e eu lanço no custo da minha mercadoria. Para quê? Porque para que o custo da minha mercadoria possa refletir aquela variação cambial. E isso é muito importante, Carlos e Cláudio, principalmente em função do quê? Quando eu tenho um produto com giro lento. Se eu tenho um produto com giro lento e eu lanço dentro do custo aquela variação cambial, aquilo no meu resultado contábil não vai ser impactado naquele momento. Imagina. Ajuda até quer dizer, pode atrapalhar também, mas ajuda também no preço médio, né? Ajuda na composição do custo médio da mercadoria. Do ponto de vista contábil, se eu reconhecer aquela variação cambial direto no resultado do período, seja ela uma variação cambial ativa e passiva, e vamos supor, ou passiva, e minha mercadoria é de giro lento, o que acontece com o meu resultado contábil? Eu tenho um mês que o meu resultado contábil é impactado por um custo financeiro de uma mercadoria que tem um giro lento, né? Vamos supor que eu tenho um produto que gira em 90 dias, né? E eu estou reconhecendo contabilmente nesse momento a variação cambial. Então, eu tenho que ter essa gestão. Até a emissão de nota fiscal, da minha nota fiscal de entrada, toda e qualquer variação cambial, ela vai impactar aquela nota. Após a emissão de nota fiscal de entrada, essa variação cambial vai ser reconhecida no resultado do período, tá? E na importação por conta e ordem, essa variação cambial, do ponto de vista de gestão, é importante o quê? O câmbio é fechado na conta e ordem, via de regra, pelo
adquirente da mercadoria. Então, o que acontece? Só que quem está fazendo a gestão da sua importação e quem vai emitir a sua nota fiscal de entrada é o importador. Então, é importante que o gestor da importação ele tenha um relacionamento muito próximo com a trade para comunicá-lo, fechei o câmbio, teve variação cambial, reconhece lá na nota de entrada, para que essa comunicação tem que ser muito clara, né? Coloca isso na nota fiscal de entrada como uma despesa a débito ou a crédito. Exatamente, impactando diretamente no custo médio da mercadoria. Quando ele fala coloca nota fiscal de entrada, você pode também fazer uma nota fiscal de entrada complementar, adicionando esse custo no estoque. Também tem outras formas de fazer, né? É mais um trabalho para trade, mais um trabalho para como o Francinei. Porque na hora que você vai fazer a composição da sua nota, você tem despesas que vão ser lançadas. Via de regra, a importadora na operação própria coloca aquelas obrigatórias, que são até o nível do desembaraço, e ali fica um monte de fora, um monte de despesas fora, e outras mais organizadas colocam tudo, e aí demora até emitir a nota porque tem que saber, tem que apurar tudo. É o ideal. Mas então eu vou achar, falando de forma prática, eu vou achar a diferença entre o câmbio que eu paguei, que está no contrato de câmbio, versus o câmbio que está na DI, lá no meu FOB, ou Incoterms, o que quer que seja. Mas vamos considerar que é FOB. Tá bom. O meu valor FOB. Essa diferença, se na DI a taxa foi maior, então eu tenho um valor a acrescentar. Isso mesmo. Se a taxa de câmbio for menor, eu tenho um valor a debitar. Exatamente. Você vai lançar uma despesa negativa para que o custo daquela mercadoria possa refletir efetivamente o custo financeiro que ela houve. Então, o total dos produtos que, via de regra, né, é sempre o valor FOB, com as despesas, ele pode dar uma diferença e tá tudo bem. Ele pode haver uma diferença, mas isso é custeio, né? Isso é custeio, não tem problema nenhum. Na importação por conta e ordem. Existem alguns estados, não é? Quando você importa gozando de algum benefício fiscal, que fala, nota de entrada, você só vai lançar a DI. Vai ser só o valor da DI. A sua nota... Aí, o que acontece? Como você não consegue colocar essas despesas na sua nota de entrada, na nota de transmissão de posse para o seu cliente, você vai pegar e vai lançar esses custos de forma que aquela importação esteja refletindo esses custos. Lembrando que ele está falando aqui da variação cambial de custeio, tá? O tema hoje é custeio. Então, não quer dizer que essa variação cambial ela é única. Tem a variação cambial que vai para custo e tem a variação cambial que vai para resultado, que vai para despesa ou receita, que é após a emissão da nota de entrada. Isso depende de vários fatores também, que é o regime de competência adotado pela empresa. Se é regime de competência ou regime de caixa na parte de... Pois é. É um tema que a gente fala um ano, se quiser. Se a empresa não tiver um sistema parametrizado, configurado e um bom back-office para entender como isso funciona, nunca vai sair certo. Nunca, porque o que a gente está falando aqui parece ser técnico, mas tem impacto direto. E outra, né? Não dá para a gente falar de importação, de comércio exterior e de a operação que envolve tudo isso sem ser técnico. A gente tenta aqui simplificar as coisas, mas isso é um elemento... Sabe onde eu acho que está o maior problema disso tudo? Acho que não está nem na parte tecnológica e de parametrização, eu acho que está muito mais na parte de conceito de negócio. Porque a gente tem dois tipos de empresas que eu vejo, não sei se o Francinei com a experiência dele concorda. Tem aquela empresa que está começando a importar agora, está abrindo o mercado, está trazendo matéria-prima, maquinário, e ele tem um contador que muitas vezes não conhece de comércio exterior. Esse, coitado, ele pode se replanejar porque se ele aumentar os volumes, ele vai reconhecer isso possivelmente, né? Não estou afirmando, mas as chances dele reconhecer isso errado e fazer a contabilização equivocada de uma forma não na melhor prática é muito grande. O segundo é o que já importa. Então, o empresário que já importa, ele tem esse desafio que você falou, da parte tecnológica, de parametrização, que tem volume, como controlar isso. E aí você tem uma outra bifurcação. A contabilidade é interna ou é terceirizada? Se for terceirizada, você tem uma pitadinha de possibilidade de desencontro, que é a dificuldade de você enviar para o terceiro, o contador terceirizado, a documentação que demonstra isso para ele de forma clara. Para ele reconhecer mas isso nos números gerenciais. Operacional. Isso está dentro do departamento operacional. E aí,
casa muito bem com uma fala que eu já faço há 1000 anos. Você, analista, é o guardião das operações. Você é o guardião das operações. Todo em volta estão olhando para o que você fizer. Você não pode achar que burocracia é chato, gestão de tempo e controle não cabe aqui porque você tem que liberar a carga. Não, você tem que liberar a carga, você tem que cumprir o custeio, mas você tem que fazer isso adequadamente. Principalmente assim, hoje a gente tem, cada vez mais a gente tem visto profissionais da importação, principalmente aquele analista de importação com uma formação multidisciplinar. Ou seja, o analista de importação hoje ele não só cuida da gestão do processo em si, preocupado com a logística, preocupado com o desembaraço aduaneiro, mas ele também tem que se preocupar qual o planejamento tributário dessa mercadoria. Ou seja, estou importando via benefício fiscal ou sem benefício fiscal? Os custos financeiros, não é? É melhor registrar DI hoje ou registrar amanhã? Eu tenho fechamento de câmbio, vou fechar o câmbio agora ou não? Então, assim, o analista ele tem que estar sempre participando, e esse conhecimento multidisciplinar é extremamente importante, principalmente para que a informação possa fluir dentro da empresa, e se faz necessário que as empresas tenham bons sistemas de gestão, né, que sejam capazes de capturar essas informações e retornar com informações para tomada de decisão e análise de desempenho. Ô Francinei, então eu queria te fazer uma pergunta mais na jugular. Como fazer o controle dos custos da importação via Trade Company? Porque, como a gente falou, tem despesas que eu pago direto, que ela paga direta. Como fica essa comunicação, o reconhecimento, quem tem que fazer o quê, os riscos disso daí? Conta um pouco aí pra gente, da sua visão aí, compartilha um pouco esse conhecimento, que eu sei que você domina muito esse assunto. Bom, Cláudio, o que acontece? Daí a importância de um relacionamento muito estreito entre, seja na importação via encomenda, seja na importação por conteúdo de terceiros, né, via trade, o relacionamento entre trade e adquirente da mercadoria. Você tem um sistema de gestão que seja capaz de retornar com informações, não é? Com follow-up da mercadoria, previsão de chegada, porque quando você tem o follow-up da operação, você consegue, principalmente em função da sua gestão de fluxo de caixa, né? Porque durante toda a importação você tem uma série de desembolsos, seja desembolso do câmbio, o desembolso do registro da DI, o pagamento do serviço prestado da trade numa modalidade de conta e ordem. Na modalidade da encomenda você tem o pagamento pela compra e venda, não é? Então, essa gestão é importante que você tenha, que você ou a sua trade te forneça um sistema capaz de dar essa informação, que você consiga analisar esse fluxo da operação, a logística dela, onde você consegue fazer a sua gestão do fluxo de caixa e com base nessas informações, a cada desembolso dessas operações, né, como você negociou com a trade, né, você ter esse relacionamento com essa troca de informações. Por exemplo, se for uma importação na modalidade por conta e ordem e você pagou uma despesa, é necessário que você comunique à trade: olha, paguei tal despesa, tá aqui a fatura no meu nome. A trade não vai lançar aquela fatura na sua contabilidade, mas ela vai ter que refletir aquela fatura no custo da mercadoria. Haverá um lançamento contábil, mas toda uma tratativa contábil para isso, né? De forma que a importação ela reflita efetivamente o custo que ela teve. Independente de quem pagou aquela despesa. Independente de quem pagou aquela despesa. Então tem que ter um sincronismo, né? É isso que você está falando aí pra gente. Eu posso ter despesas que o encomendante e adquirente paga, despesas que a trading paga. Todo esse arcabouço de despesa tem que ser comunicado para a trading, que vai emitir a nota de entrada e a de saída, para que ofereça também na composição desse custo essas despesas, independente de terem sido pagas também pelo encomendante e adquirente. E essas questões mais polêmicas, igual a gente estava falando da variação cambial agora há pouco, quem registra, quem reconhece? Os dois lados?
Bom, boa pergunta. Gerencialmente? Né? Gerencialmente, os dois lados tem que haver esse registro. Por quê? Na modalidade de importação por conta e ordem, né, onde o câmbio é registrado na empresa adquirente, ela tem que ter, quando ela fizer o desembolso do pagamento ao exportador, vai haver uma saída de recurso do banco dela e consequentemente, vai ter um registro contábil daquela variação cambial. Então, é necessário que haja aquele registro contábil. E aquele registro contábil é onde vai ocorrer todas as despesas que eu tenho até a emissão da nota fiscal de entrada, tá? Lá na contabilidade, lá no grupo de estoques, tem que ter aquela continha chamada importações em trânsito, algumas empresas chamam de importação em andamento, onde essas variações cambiais vão ser registradas, porque essa conta de importação em andamento ou importação em trânsito, como o próprio nome diz, né? Elas são contas transitórias, ou seja, elas são contas que elas zeram com a emissão da nota fiscal de entrada ou com a emissão, ou com o recebimento da nota de remessa na conta e ordem, né, de transmissão de posse e propriedade da mercadoria da trade para o adquirente. E na importação por encomenda, como é uma compra e venda, você vai registrar tão somente a nota. Na trade. Na trade, isso. E quem tá. Exatamente, na trade. Então, eu tenho dois lançamentos. Eu tenho um lançamento na conta e ordem que fechou o câmbio, na operação por conta e ordem, e a trade nessa operação por conta e ordem lança também? Apura isso? Não. Ok. Assim, na importação por conta e ordem, a trade, como responsabilidade do fechamento de câmbio é do adquirente da mercadoria, o que vai acontecer? Ele vai comunicar a trade, fechei o câmbio. Houve variação cambial negativa, passiva ou positiva, e você vai ter que registrar X reais de custo na minha nota fiscal de venda, entendeu? Agora, quando a trade que faz o pagamento do câmbio, né, o que vai acontecer? É muito comum algumas empresas, algumas trades, elas também prestam esse serviço, né, de fazer o fechamento de câmbio e há uma variação cambial, aí ela tem que registrar essa variação cambial lá na conta de importação e andamento daquela importação. Ela nunca pode ter uma confusão e deixar de registrar naquela conta e registrar no resultado dela, por exemplo. E as multas por retificação? Recai sobre quem numa operação por conta e ordem? Bom, pergunta difícil, né? Mas o que acontece? Vai muito assim, a gente tem que apurar responsabilidade, né? Quando eu contrato uma empresa para fazer uma importação e ela está responsável pela gestão da importação, né? Tem que se verificar. Ela é responsável por todo o meu processo, seja de classificação de mercadoria, seja registro de DI. Então, se durante o processo houve alguma multa, houve algum erro, tem que se apurar de quem é a responsabilidade desse erro. Se é de responsabilidade, lá no contrato estava que havia uma responsabilidade da trading, aquela responsabilidade pelo desembolso e pagamento é dela. Agora, se há no contrato uma responsabilidade onde o adquirente cometeu um erro, seja de reclassificação ou alguma coisa assim, aquela responsabilidade é dele. 99% dos contratos que eu já li, essa é uma cláusula bem específica de que a responsabilidade pela classificação é do adquirente. Colocam isso lá e muitos adquirentes sequer leem, porque às vezes eles estão procurando, quer dizer, na maioria das vezes eles estão procurando expertise e não entendem que estão assumindo algo que normalmente eles não conhecem. Mas eu até entendo isso também, Carlos, porque quando a trade assume essa responsabilidade de classificar, eu acho que é muito parecido com o despachante, com a lógica do despachante. Não conheço o produto. Não conheço o produto. Então é um processo assim, a responsabilidade é sua, mas eu tô aqui para te ajudar a achar melhor. Vou te dar a melhor informação. E tem alguns produtos que você vai importar a vida inteira por uma região. Quando você vai para outro, o fiscal vai falar com você que a tributação é outra. Pois a coisa... tem uma margem interpretativa muito grande. A piada do século é o Crocs, né? Se é uma sandália ou se é um calçado, virou algo... Sério? Virou algo que a mesma empresa teve um problema e foi lá e mudou, e depois uma nova fiscalização e foi lá e disse que não era aquilo e multou de novo porque a primeira estava certa. Isso virou um tema muito discutido nas redes sociais, porque é calçado ou é sandália? E tem tributações diferentes. É por isso que a gente fala muito hoje em dia de compliance tributário, não é? Que onde eu estar em conformidade com a lei e aplicar essa lei na importação, onde nós temos um regulamento aduaneiro, se faz extremamente necessário que
haja um estudo da mercadoria e aplique-se o compliance, né? De volte, sempre a empresa revisitando seja os seus contratos, seja os seus planejamentos tributários, para que o seu planejamento tributário ele possa estar em conformidade também, né? A importação é um problema por 5 anos para toda importadora, importador e trade. Toda. É um passivo de 5 anos que ambos vão ter e não conseguem sair. No caso da classificação, não basta só o estudo, porque quem dá a última palavra é a fiscalização. Então é preciso você ter um elemento lá que é a consulta, a classificação fiscal. Mas tem um exemplo clássico do drone. 2 soluções de consultas que diziam coisas diferentes. Aí foram criticar a Receita. Ela falou, não, mas a função principal nesse drone aqui é uma que estava classificado como máquina fotográfica. Por quê? Porque era o drone que você tem, sabe, para fazer fotografia. Então aquilo ali não era um objeto voador, era uma máquina fotográfica. E o outro... Com asa? Pois é, com asa. E o outro, um pulverizador, que aí não, aí é uma outra situação para pulverizador. E agora não, agora abril de 2022 agora, criaram uma posição para drone que está como um objeto voador. Então não é mais câmera fotográfica, não é pulverizador, não está lá no 88, alguma coisa. Mas olha o absurdo. Que louco. A pergunta do Carlos sobre multa, Francinei, eu acho que é legal a gente tentar abordá-la na questão do custeio. Fui multado. Independente de quem vai pagar a multa, ela tem que ser considerada no custo? Não deve ser considerada no custo, porque uma multa é uma penalidade que está sendo aplicada. Então, se é uma penalidade que está sendo aplicada, você não pode colocá-la no custo da mercadoria. Principalmente que, se a gente for olhar para os nossos regulamentos, no nosso regulamento, seja os regulamentos do ICMS, legislação do imposto de renda, e olhar para as multas que são aplicadas, algumas multas que são aplicadas são com poder de confisco, né? Dependendo da multa, assim, é até mesmo impraticável você aplicar, inseri-la no custo de uma mercadoria. Então, uma multa, quando você é multado, uma multa é uma penalidade. Então, assim, o meu julgamento profissional é que eu não devo imputar dentro do custo da mercadoria uma multa que eu paguei. Então vai sair uma nota com valor e a multa está expurgada e só está no relatório financeiro? A multa vai ser reconhecida na contabilidade, no seu financeiro, como uma perda ou um prejuízo, efetivamente, uma penalidade por deixar de estar de estar em conformidade com uma... Mas essa não é a realidade dos processos das trades, não. Depende. Rapaz, depende. É a questão, julgamento profissional e... Isso faz parte do custo, tá na nota fiscal de entrada de inúmeras. Eu não posso falar por todas, mas eu fiquei assustado. Meu julgamento profissional é esse. Pode ser que um outro profissional ou outra empresa tenha um julgamento diferente, mas a multa é uma penalidade. Olha, você descumpriu, tô te penalizando. Isso não é custo. Eu não deveria ter feito isso. Sim. Não é custo, não compõe a nota. É uma despesa, mas você vai ter lá no seu resultado do período. Você não vai poder pôr nota. Sai no relatório de prestação de contas, mas isso, se eu decompor a nota, não está ali dentro. Não está na sua nota. Não está na sua nota. Pois é. Deixem aí para ver se eu estou errado, mas assim, de tudo que eu vejo, não estou fazendo um julgamento, tá certo. Concordo com você, que é uma penalidade, ele vai para o resultado. Ou seja, é uma perda. Mas não é isso que boa parte do mercado na qual eu estou olhando entende. É bem interessante esse tema. Tecnicamente, eu concordo com você. Exatamente. É uma penalidade, né? Se a gente olhar principalmente as multas lá no regulamento do ICMS, deixar de escriturar a nota dentro do prazo, entregar o ICMS recolhido após o prazo. Entregar o SPED fora do layout estabelecido. Tem multas ali que são impraticáveis. Assim, você fecha a empresa porque aquela multa é impossível de se pagar. Então, assim, ela é uma multa para que você não volte a cometer aquela infração, né? Pois é. E as despesas que acontecem após a emissão da nota fiscal da trading e que deveriam ser já levantadas, porque a gente já sabe qual que vai acontecer. Mas vamos imaginar que por um lapso ali ela não foi colocado na nota. Faz o quê? Isso é muito comum acontecer, né, Carlos? Principalmente assim, quando você
no comércio exterior você tem uma cadeia de fornecedores, né? Você tem o despachante, você tem o armador, você tem transportadora, você tem o armazém lá logístico, onde você tem que você tem horário ali programado para retirar a mercadoria. Então, nem sempre quando você está emitindo a sua nota fiscal de entrada ou a sua nota de transmissão de posse da mercadoria na importação por conta e ordem para o seu cliente, você vai ter todos os custos, né? É muito comum no mercado fazer o quê? Você levantar os custos conhecidos até aquela determinada data, não é? E às vezes você não tem nem a nota daquele fornecedor, mas vamos supor armazém. Tem uma mercadoria armazenada no armazém, num determinado armazém, só que eu não tenho a nota dela, mas eu já sei qual é o valor de armazenagem que eu vou pagar até aquele momento que aquela mercadoria vai sair do estabelecimento. O que eu posso fazer? No momento que eu estou fazendo a minha nota fiscal, seja ela de entrada, numa importação por conta própria, ou numa importação por encomenda, ou numa conta e ordem, seja na entrada ou na transmissão de posse, o que eu posso fazer? Eu posso lançar no custo a estimativa daquelas despesas, essas estimativas sendo estimativas assim, uma estimativa muito correta, né, muito próximo da realidade final do processo, né? Então eu posso lançar aqueles custos com base em estimativas, não é? Por quê? Porque na nossa contabilidade hoje é necessário que eu tenha documentos fiscais para comprovar determinadas despesas, é uma exigência do regulamento de imposto de renda, né? Então eu posso até aquela data lançar os custos conhecidos, até mesmo com uma previsão, e depois eu vou colher todas aquelas informações para o fechamento do processo. Então, o custo vai ser composto com aquelas informações e custo que tem até aquela data daquela nota. Se ocorrerem despesas depois, é sempre avaliado qual o valor dessa despesa. É uma despesa que vai impactar muito no custo da mercadoria. Se for um custo irrisório em relação ao valor da mercadoria, né, reconhece lá como uma despesa do resultado do período, numa importação por encomenda ou numa importação própria. Numa importação por conta e ordem, você vai cobrar aquela despesa no fechamento do processo. Agora, se uma despesa um valor considerável, aí sim você teria que avaliar a emissão de uma nota fiscal complementar, né, para complementar o custo daquela mercadoria. E no Conexus, como é que você controla isso? No Conexus ele consegue controlar das duas formas, porque o que acontece? Você pode fazer essa estimativa e colocar já na nota principal, ou você pode deixar para fazer a nota fiscal complementar. O que eu ouço muito dos nossos clientes, acho que alguns até em comum, nós três, né? Nós temos clientes em comuns. O cliente final, a gente está falando esse episódio de hoje falando na visão do encomendante adquirente. Esse encomendante adquirente, quando ele recebe uma despesa, uma nota fiscal complementar, o que ele pensa? Pô, podia ter se organizado melhor, exato, né? Passa, não estou generalizando, mas passa ali um ar de, poderia ter feito melhor. Você não conhece os custos da importação, você faz todas as minhas importações, principalmente na recorrente, você importa a caneca todo mês para mim. Você vai dizer que você não sabia que tinha essa despesa nessa importação. Para que emitir a nota complementar? Lógico que tem despesas que podem acontecer a posterior, mas, né? Normalmente passa descontrole, né? Então passa esse aspecto. Então as empresas gostam de fazer um controle mais próximo e colocar a estimativa já dentro da nota, como o Francinei comentou. O Conexus ajuda você a fazer isso. Tem um outro lado de algumas empresas que preferem um viés conservador. Eu só reconheço o que eu tenho documentalmente reconhecido. Porque quando uma trade vai te repassar a nota, você é encomendante adquirente, eu te coloco uma nota de saída, colocando despesas que eu ainda não tenho, eu estou deixando uma coisa em aberto na minha contabilidade. Mas isso é interessante também, é uma outra forma de controlar, né? Então tem esses dois mundos aí, passo a despesa e faço esse controle e te abstraio desse problema, você é meu cliente encomendante, eu sou trade, ou eu te passo isso e depois posso te mandar a nota complementar. Essa nota complementar, e aí eu volto para você, uma pergunta complementar. Igual a nota fiscal complementar, uma pergunta complementar. Ficou boa, né? Eu já vendi o produto. Você é a trade, agora eu sou encomendante. Você me mandou a nota, eu já vendi o produto e você me manda a nota complementar. Complementar de quê se eu não tenho mais o produto em estoque, o saldo é zero? E aí, José? Bom, o que acontece? Pergunta boa, né? E por isso que é importante a gestão da importação, né? Assim,
quando você está fazendo a importação via trade, né, você tem que ter o relacionamento com a trade e ter essa gestão exatamente para esse tipo de situação não ocorrer. E se ocorrer essa situação de você receber uma nota complementar, porém aquele produto já foi vendido, o que acontece? A maioria dos sistemas, né, o seu sistema ERP, ele tem que ser capaz de fazer o registro fiscal daquela nota, porque para fins fiscais você tem que registrar aquela nota, você tem que reconhecer aquele custo contabilmente no resultado da sua empresa, só que aquele custo ele vai direto para o resultado da empresa de despesa, porque aquela mercadoria já foi vendida, né? Mas volto a dizer, por isso que é importante a gestão da importação e esse relacionamento muito estreito entre importador e adquirente. E o que o Carlos falou, você do operacional, você pode mudar a sua visão de que você é só um pedacinho do todo. Você tem que ter uma visão do financeiro, do custo, do gerencial daquilo dali, de como o seu cliente... Eu não tenho dúvida, eu falo isso várias e várias vezes e vou mandar fazer uma camisa. O analista de importação é o guardião do processo. E ele só termina o serviço dele quando isso está contabilizado e fechado. Só termina ali, mesmo que ele não tenha impacto, mesmo que seja outro departamento, mas as ações que ele está tomando aqui no curso do processo, tem impactos que podem ser dor de cabeça ou solução lá na frente. Principalmente quando a empresa, hoje é uma realidade em todas as empresas, né, elas possuírem sistemas ERP, e nos nossos projetos de consultoria Brasil afora aí, é muito comum nas nossas reuniões técnicas da contabilidade chamar o time de importação, chamar o time de operações para junto conosco analisar situações e a gente desenhar, seja o processo contábil, seja o processo tributário, porque a gente depende muito de informações da operação, porque o analista da importação é ele que conhece o cliente, conhece o produto, a logística, o tributário daquele produto, e tudo isso tem impacto na geração de informação da empresa e tomada de decisão com base nessas informações. Francinei, já que você gosta das perguntas polêmicas, eu vou repassar algumas que eu fico recebendo com muita frequência para você. Uma buchinha. Variação cambial de processos no conta e ordem encomenda, a gente falou ali agora há pouco, mas e quando essa variação acontece após a emissão da nota fiscal de venda? Como funciona isso? A primeira, de forma genérica, né, eu queria ouvir você. E segundo, tem que emitir nota fiscal complementar da variação cambial? Então, o que acontece? Boa pergunta, assim. E é comum, né? É comum acontecer. Isso vai acontecer na importação modalidade encomenda, onde eu tenho uma compra e venda, né? E vai depender, Cláudio, do quê? O que você negociou com a trade? Porque você está em uma importação por encomenda, é uma compra e venda. Então, sendo uma compra e venda, de quem é o risco? De quem é o risco da variação cambial? Eu não consigo entender uma variação cambial na encomenda, porque é um preço fechado, tá entregue, acabou. O que eu discuto depois? Então, é muito comum, Carlos, acontecer o quê? Em determinados mercados, a empresa, o adquirente da mercadoria, ele ter o relacionamento com o exportador e ele ter prazo de pagamento dessas operações. Né? Na encomenda? Na encomenda. É muito comum acontecer. Mas aí desvirtua o negócio, porque em tese esse encomendante e o exportador nem deveriam se conhecer. Então, acontece... Teoricamente, nem deveria se conhecer. Dada a competitividade do mercado, o que é comum? Eu tenho uma fábrica, lá, seja ela na China ou na Indonésia, que produz os meus produtos. Eu escolhi um importador, uma trade para fazer as minhas operações. Existe já um relacionamento de longa data e existem contratos, amarrações contratuais que vão permitir que nessa operação haja um desembolso do câmbio pós registro de DI, pós emissão de fatura de venda, não é? E essa variação cambial vai depender muito do que está negociado no contrato. O risco cambial da operação, dado uma compra e venda, terceirizado contratualmente. Esse risco pode ser da trade. Se a trade comprar esse risco, ela deu o preço fechado e comprar aquele risco, o que vai acontecer? Se eu tenho um câmbio para fechar
pós-operação, porque isso é interessante para a trade também, porque nós estamos falando de gestão de fluxo de caixa, né? A trade, ela vai ter um relacionamento direto com o fornecedor, ela vai ter ela vai ter lá um relacionamento direto, então o que vai acontecer? Essa variação cambial, se no contrato lá estiver definido que o risco cambial é dela, ela vai ter o preço fechado. O que houver de variação cambial pós-emissão de fatura, ou seja, chegou a mercadoria, emiti fatura, vendi. Exatamente. Vendi, o encomendante pagou a mercadoria. O que houver de variação cambial depois, se eu comprei esse risco, o risco é da trading. Agora, se lá no meu contrato fala, olha, qualquer variação cambial que houver, o risco é da adquirente da mercadoria. Encomendante, né? Ou encomendante, aí o que vai acontecer? Se após então, assim, eu só vou. Via de regra, a trade vai receber o valor do câmbio de forma concomitante com o pagamento ao exportador. Então, o que vai acontecer? Quando houver aquele desembolso, o que a trade vai fazer? Se der uma variação cambial passiva, ou seja, eu paguei mais câmbio, eu vou emitir uma nota complementar para poder, por quê? Para poder cobrar aquele valor daquele cliente, não é? Daquele encomendante. E se der uma variação cambial ativa, ou seja, eu paguei menos câmbio, não é? Eu vou ter o quê? Contabilmente eu vou ter uma receita. Aí, em contrapartida, o que eu faço? Eu dou um desconto naquela fatura do meu adquirente para que eu tenha um confronto na contabilidade, que contabilmente eu não tenha esse resultado seja negativo, seja net, né? Pois é, a gente tem que fazer um outro bate-papo aqui para falar disso, porque eu volto à pergunta a conversa que a gente estava tendo aqui antes da gravação. Isso é um ornitorrinco, essa história. Porque se você pega o conceito de encomenda, é uma compra e venda. Compra e venda não interessa a composição do meu custo aqui, dado o preço que eu estou dando ali a você. Te vendo por 20. O que eu fiz aqui, eu entendo, se eu tenho variação de cambial positiva para mim, isso virou um lucro, uma receita do negócio, eu não tenho que dar desconto de nada. Não, mas pode ter um contrato. Não, se tem um contrato, tá tudo bem. Cumpra o contrato. Só que ele escapole da operação por encomenda. Mas a gente tem que conversar outro momento. Isso dá uma semana inteira de bate-papo. É polêmico, mas eu não entendo o que desvirtua a natureza da negociação, porque você está falando de compartilhamento de risco contratual. Não é que um é responsável contrato. E outro não, né? Aí você tem que ter um contrato, tem que ter regra bem compartilhada e tudo mais, né? Esse é um ponto interessante. Outra coisa também da variação cambial que a gente está falando, gerencial, é muito comum as empresas, por ter uma relação com o exportador, comprar a prazo, trazer o produto, o mercado está superaquecido, girar rápido, vender o produto, não pagar o exportador ainda, a moeda que foi negociada aumentar demais e a pessoa não fazer uma proteção cambial, né? Então, como a gente está falando de aspecto gerencial, a gestão de câmbio não é só como você vai reconhecer custo, é como você vai planejar o custo. Monitoramento de taxa, eu sei que as empresas que estão nos assistindo todas já devem fazer isso, mas só para deixar aqui registrado que variação cambial não é só o que acontecia, mas o que está para acontecer diante do seu cenário de estoque e custeio, né, daquela operação. É muito comum na gestão de risco de câmbio, né, das empresas, principalmente aquelas empresas que fazem operações recorrentes de importação e geralmente tem crédito com o exportador, ou seja, tem prazo de pagamento, né, elas usarem de produtos bancários, né, para poder, seja para financiar suas operações, por exemplo, financiamento de importações do FINIP, e seja de instrumentos financeiros com vista a diminuir o impacto da moeda, né? da oscilação da moeda, que seriam os instrumentos financeiros derivativos, né? Seriam um MDF, seriam um hedge, um swap, para poder diminuir o risco da flutuação da moeda. Pois é. E como é que acontece o fluxo de caixa do encomendante ou adquirente numa operação em que você usa uma trade? Bom, pergunta excelente. Seja ela uma importação na modalidade por conta e ordem de terceiros, eu tenho um fluxo de caixa com vários desembolsos, né? Por exemplo, o câmbio, eu posso
ter uma parte antecipada e uma parte à vista, ou uma parte a prazo, né? Vai depender do que eu negocio com o exportador. Via de regra, então eu vou ter o desembolso do câmbio, eu tenho outro desembolso que eu tenho é a nacionalização das mercadorias, ou seja, o pagamento dos impostos do desembaraço aduaneiro da mercadoria, então vai ser o pagamento do I, PIS, COFINS, se houver, né? E aí depois eu tenho as próprias despesas do processo, armazenagem, liberação de BL, as despesas, os honorários do despachante. Então, eu tenho vários fluxos, desembolsos no meu fluxo de caixa. Então, o que é importante? Na modalidade por conta e ordem, novamente, a gente volta no quê? No fino trato, naquele relacionamento entre trading e adquirente, de forma que fique muito claro para o adquirente quais são essas datas, que desembolsos ele vai ter para sua boa gestão de fluxo de caixa. Na modalidade por encomenda, o pagamento de todas as despesas e do câmbio é de responsabilidade da importadora, não é? E o que vai depender de contrato também, que pode haver, é um arras, que seria uma garantia, né, para o importador daquela operação, que pode ser solicitado de acordo com a negociação comercial. Então, o encomendante de cliente pode usar da operação via trade para melhorar a questão do seu fluxo de caixa. Usar a trade também como um financiador das operações, né? Exatamente, ele pode. Depende do que ele negociar com a trading, ele pode ter prazo de pagamento com a trade, por exemplo, né? Legal. Ele vai usar como ferramenta de fluxo de caixa, ele vai olhar para o mercado, como é que eu posso financiar as minhas operações em mercado, vou olhar para a trade, peraí, eu acho que eu consigo ter no final eu consigo ter um spread melhor, vamos chamar assim, numa trade, usando financiamento via trade. Então, novamente, é gestão, é controle, é compliance, para que você possa ter uma boa gestão. Legal. Geralmente, Francinei, dependendo da negociação, é comum que as trades, quando operam focando muito no benefício fiscal, repasse para os clientes um desconto, que é um percentual desse ganho tributário, né? E aí que você fala muito do planejamento tributário da importação. Esse desconto é um planejamento tributário, de uma certa forma, ao utilizar uma trade para eu, encomendante adquirente, fazer minhas operações. A pergunta é, quais cuidados você entende que eu, como encomendante adquirente, tenho que ter para não cometer um equívoco na hora de registrar esse desconto que eu recebo? É importante a sua pergunta, né? Porque um dos benefícios, né, de fazer uma importação via trading é gozar, aproveitar do incentivo que essa empresa goza, né, de ter uma redução no custo do ICMS da sua operação e que consequentemente vai impactar lá no seu fluxo de caixa. Então, o que vai acontecer? Seja na modalidade encomenda, seja na modalidade por conta e ordem de terceiros, quando você tem um desconto, né, quando você recebe a nota de transmissão de posse ou sua nota de compra, vai ter um desembolso menor do que está ali registrado no documento fiscal. Consequentemente, você vai ter uma receita financeira, né? Receita financeira que ela vai ser tributada com PIS e COFINS. Essa receita, esse desconto, ela é receita ou abatimento do custo, na sua visão? Olha, Skauser, excelente pergunta, tá? O meu julgamento profissional é que esse desembolso que eu tenho menor na importação via trade, tá? Eu penso que é um ganho financeiro que a empresa teve, porque deixou de sair dinheiro do meu caixa, né? Consequentemente, eu tive um ganho financeiro. Na minha contabilidade gerencial, eu poderia muito bem reconhecer na minha contabilidade gerencial, em uma linha lá, na hora que eu estiver analisando o meu DRE, né, a minha demonstração de resultado do período, em vez de eu reconhecer esse desconto como um desconto financeiro lá, eu vou reconhecê-lo lá na minha contabilidade gerencial lá dentro na linha de custo, ou seja, diminuindo o meu custo com mercadorias. Só que na contabilidade societária, eu reconheceria como um ganho financeiro, não reflexo no custo da minha mercadoria, Então, você está me dizendo que a trade não pode representar no valor dos produtos dessa nota que ela me vende o desconto ali dentro. Ela não pode já me dar o desconto, já emitir a nota de transferência de posse ou propriedade, abatendo o desconto.
ela tem que conceder um desconto a posterior financeiro. Na importação na modalidade por conta e ordem de terceiros, a trade é um mero prestador de serviços, né? Então ela não tem condições de fazer um lançamento de um desconto que nós chamamos de desconto incondicional. O que é aquele desconto incondicional? Aquele desconto que é dado em nota fiscal e consequentemente impacta lá no valor dos produtos, né? Na modalidade por conta e ordem não é possível, né? Na modalidade por encomenda seria possível? Sim, seria possível, porque na modalidade por encomenda você tem uma compra e venda, não é? A mercadoria é sua, então você poderia lançar aquele desconto lá como desconto incondicional? Poderia. Aí é julgamento profissional, é compliance, porque você teria que envolver, eu recomendo, tá, que você envolva o seu jurídico para discutir esse tema, para o seu jurídico trazer os aspectos de risco que eles possam ver ou não de conceder um desconto incondicional na operação por encomenda. Então eu chamaria o meu jurídico para discutir. Você tem material na Conexus sobre essa contabilização das trades, não tem? Tem. Nós fizemos juntos, eu e o Francinei, sobre como tratar essa contabilização na trade, né? Que é um dos que está aqui na observação. O pessoal do comercial deixou aqui no link para vocês acompanharem. E está também na descrição desse vídeo o link para esse material, que nós fizemos junto, inclusive. Ficou bem legal, bem detalhado, onde a gente detalhou cada fase da importação, como reconhecer contabilmente. Então ficou bem detalhadinho. A gente trouxe a visão tanto da trading, de cada evento que ocorre durante todo o curso do processo, ou seja, o nascedouro do processo de importação até a nota de transmissão de posse ou de venda para o adquirente. Então, cada evento tem lá o reconhecimento da obrigação da mercadoria, o registro da DI, pagamento de despesas, a nota do despachante, a nota de entrada, a nota de remessa na conta e ordem de compra e venda, e depois na visão do adquirente da mercadoria, como é que ele vai tratando cada evento desse na sua contabilidade. Não tem ninguém no Brasil que fale mais desse assunto contábil incluindo trade do que os materiais da Conexus. Não tem. Não sei. O Francisco tem uma parceria bem legal com a gente na Conexus nessa produção. Não tem. A gente acompanha e no blog e no Comex Cash a gente tem conteúdos que a gente gerou aqui. Mas quando o grande problema é que boa parte dos conteúdos ficam no evento na linha d'água, ou seja, você tem que ter planejamento, você tem que fazer o lançamento correto, tal. Quando você desce a linha d'água, fala, como é que eu lanço isso? Como é que eu faço, independente do sistema, que conta que eu apuro? Não tem. Então... Mas são temas muito polêmicos, de certa forma, porque não existe um manual, um roteiro seguro para você seguir. E muitas coisas vão ter julgamento profissional, né? É muito comum, igual a questão da multa. Olha, meu julgamento profissional é esse. A questão do desconto, por exemplo, pode ter pessoas que tenham um julgamento profissional diferente. Eu sei, mas vocês dois com o evento que fizeram e o que a gente está fazendo aqui agora é assim. Eu não estou dizendo que esse aqui é o mais correto, mas eu estou dizendo como é que funciona segundo o que eu entendo. Você pode concordar ou você pode ir buscar outro. Só que não tem outro falando. Não tem outro dizendo, não tem. O que a gente está falando é aqui. Não é o melhor, mas é esse aqui que a gente tem o material. É isso que a gente está fazendo. É isso aí. E a questão do planejamento tributário de uma importação terceirizada, como você entende que ele deve ser analisado e considerado? Bom, quando você está fazendo uma importação, mesmo que você faça uma importação via trading, não seja na modalidade encomenda ou por conta e ordem, é importante que você analise, qual o benefício que a empresa está usando? Por mais que hoje, assim, com a convalidação dos incentivos fiscais, aquela guerra fiscal, aquele risco que havia nas importações... que até 2032 não tem mais, né? Que havia nas importações, ele se encerrou, né? Mas mesmo assim, cada incentivo fiscal, ele tem as suas particularidades. Por exemplo, nós temos o Fundap, que é um benefício financeiro, ou seja, você financia... Quando você faz uma importação via Fundap, você financia toda a operação de importação e depois de 60 dias é que você vê o reflexo daquele incentivo no seu caixa, Existem outros benefícios fiscais que você consegue apurar aquele ganho de forma imediata. Por quê? Porque quando a gente fala de benefício fiscal, via de regra é o quê?
ICMS da entrada diferido e na saída você tem um crédito presumido ou um estorno de débito. Um Fundap é um benefício, eu considero um financeiro. Você paga com precatório. Alagoas você vai pagar com precatório. Aí quando você vai pagar com precatório, você tem um custo, né? Do deságio. Do deságio, não é? A trade, né? A trade. Então, e todos esses custos, eles são repassados de alguma forma por adquirente da sua mercadoria. E parêntese, você que está fazendo Alagoas, tudo que você escutou o Francinei falar aqui, lá você vai ver diferente, porque o método deles emitirem a nota é peculiar. É peculiar. Tem que ser do jeito deles. Você tem que emitir a nota de entrada e saída. O cálculo da nota tem uma planilha que circula que diz como é que funciona. Não, mas não é um sistema assim. Pois é, e você já deve ter passado por isso, de ter de fazer adaptações tecnológicas para atender aquela realidade. Mas essa é a realidade do Brasil, 27 pensamentos diferentes. Exatamente. Nós temos alguns clientes que operam gozando dos benefícios fiscais de Alagoas. Na verdade, acho que os nossos clientes, todos os benefícios possíveis e prováveis estão gozando hoje. Isso é fundamental, é planejamento tributário, é você conseguindo oferecer para o seu cliente uma solução mais barata, impactando diretamente no caixa dela, é você fazendo seu planejamento tributário, seu compliance. Então, quando você, Cláudio, você usa uma trade, né, é importante você saber o benefício que ela tem, porque hoje a maioria das trades, elas têm não um benefício, mas elas têm vários benefícios, e ela vai te e escolher o melhor incentivo que você vai fazer a importação vai definir, vai impactar no seu caixa diretamente, no custo da sua mercadoria também. Pois é, e como é que você faz o acompanhamento desses processos de importação via trade? Porque tá o adquirente, normalmente o adquirente no conta e ordem, que ele é dono da carga, mas não é ele que está fazendo, né? Como é que faz? A maioria das trades, né, elas possuem seus sistemas ERPs, né, e ela sendo um produto, né, para trade, a importação por conta de terceiros e até mesmo a encomenda, porque por mais que a importação por encomenda é uma compra e venda, né, o adquirente da mercadoria precisa estar sabendo quando foi o embarque da mercadoria, né, já teve presença de carga, quando vai ser o registro da DI, né, porque ele precisa se planejar financeiramente, ele tem lá na frente aquele produto tem que ir para a sua linha de produção ou para o seu cliente final. Então, a trade ela tem que munir o adquirente das mercadorias de informações, né? Seja elas no follow-up, seja elas num portal, a empresa tem um portal lá, ela tem lá na sua home, ela tem um portal onde o adquirente pode ter um usuário e senha e acessar e ver todas as suas importações, com toda a sua logística, quando vai chegar, os custos conhecidos até aquela data, os custos previstos. Então, hoje muitas trades, né, já têm oferecido esses serviços, seja eles nos seus próprios, nos seus ERPs, seja via aplicativos, até mesmo aplicativos de celular, e os follow-ups, né? Legal. A terceirização, eu entendo que ela não significa necessariamente que o encomendante, ao terceirizar para trade, ela não precisa olhar nada. Muito pelo contrário, ela tem que olhar. Pois é. Ué, o produto é seu. Você tem que gerenciar a sua importação, né? Esse é um ponto que a gente diverge. Mas eu estava pensando aqui, enquanto ele estava falando, e a forma como Francinei, você caminha para dizer que as operações pertencem ao encomendante, de alguma forma é dele, ele tem que saber, e eu já penso um pouco diferente. A gente vai falar depois aqui que a gente tem que trazer pessoas que defendam uma e defendam a outra e a gente jogar essa lenha na fogueira. Porque eu entendo o seguinte, a encomenda é uma compra e venda. Você não chega na Samsung hoje querendo comprar um aparelho e vai querer saber quando embarca, que chega, que custo, variação cambial. Você não tem isso. Por que isso é diferente de uma operação por encomenda? Mas não é para você responder agora não, porque isso é uma polêmica que levanta... Demais. Demais. Eu penso o seguinte, é uma operação própria, em que, na verdade, eu tenho alguém que já vai me comprar aquele produto, que pode desistir no meio do caminho. Na conta e ordem, se não desiste, o problema é seu. Inclusive, você é solidário com tudo isso. Na encomenda é uma situação diferente. Estou pensando aqui, quem que a gente pode botar à mesa aqui e dizer, vamos pro fight. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Francês, obrigado aí, Carlos, também pela participação. Queria agradecer a você que ficou com a gente até o final. Pedir gentilmente aí que você siga os nossos canais, curtam o vídeo, compartilhe nas redes sociais, impulsione, por favor.
ajuda muito a gente nesse... É o seu pagamento, pessoas, né? É o seu pagamento pra gente por esse conteúdo. Obrigado, Francinei. Eu que agradeço a oportunidade de discutirmos um pouquinho esses temas, né? E me coloco à disposição, qualquer dúvida que os espectadores houverem, vai estar o meu endereço de e-mail lá, fico totalmente à disposição para esclarecer, entrar um pouco mais profundo em determinado tema, se for o desejo, dúvidas dos nossos ouvintes. Legal, é isso. Obrigado, até um próximo conteúdo, gente. Um abraço, até a próxima.